Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no gabinete do prefeito para falar mais uma vez do combate ao coronavírus, essa pandemia que está atingindo o mundo inteiro. Eu, como prefeito, estamos aqui sempre fazendo as coisas baseado com parte técnica, com ajuda jurídica, nunca sozinho. Então, quero, e hoje, quem vai falar com vocês vão ser os médicos, os responsáveis de tudo que está acontecendo aqui em Araras, que está ajudando o prefeito. Então, quero, primeiramente, agradecer a todos os profissionais da saúde, da segurança, da saúde pública municipal, da saúde privada, de todos que estão trabalhando, porque o que está acontecendo é muito sério. E eu, como gestor, como chefe executivo, estou à frente disso, encarando toda essa situação. E, para mim, não é à toa que a gente precisa sempre ter gente junto com a gente. E hoje quem vai falar com a gente vai falar do que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo no mundo, e principalmente aqui em Araras, é o doutor Itacil, secretário de Saúde, o doutor Helder, diretor clínico da Santa Casa, o doutor Aguinaldo, diretor do Pronto-Socorro. Então é importante, gente, a gente ouvir, prestar atenção, que é isso que a gente está fazendo. Sempre é uma situação complicada que nós nunca enfrentamos. Então, quando a gente fala, eu sei da situação do comércio, eu sei como que é a situação, às vezes as pessoas falam, o prefeito está preocupado sim. Eu sei o que é estar em casa e não está. Só que o principal hoje é a saúde de Araras. Por isso que nós vamos conversar e nós vamos entender um pouco mais do que está acontecendo e como Araras está sendo protegida. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, estamos reunidos para informações oficiais aqui da Secretaria Municipal de Saúde, junto com o doutor Aguinaldo, píspico, coordenador do Pronto-Socorro da Santa Casa, doutor Helder, diretor técnico da Santa Casa e Misericórdia de Araras. Vamos deixar aqui patente que a quarentena na cidade continua. Estamos firmes nesse propósito. E foi decretada essa quarentena até dia 30 de abril. Lembrando sempre que, como o perfil do vírus também é um perfil, ele é muito dinâmico, as descobertas novas, as novas situações, as novas descobertas, é tudo dinâmico, então a quarentena também obedece a esse dinamismo de informações. A gente espera, pelo menos essa semana e a semana que vem, que são períodos cruciais aí na disseminação do vírus, e a gente mantém essa quarentena. O prefeito está se embasando em toda a equipe técnica que dá suporte para ele, para poder manter essa quarentena e todas as orientações que a gente passa para ele está respeitando para poder tomar as condutas. Eu peço a compreensão dos empresários, de toda a população. De manhã na rádio eu já pedi respeito aos profissionais de saúde, respeito à família, respeito ao próximo e, acima de tudo, respeito à vida. A gente tem um embasamento médico e jurídico. Hoje já me perguntaram, por exemplo, uma situação de condomínio, qual seria o embasamento? O embasamento é o decreto municipal que rege todas as decisões e as condutas municipais. Então, eu tenho aqui ao meu lado o doutor Helder. Vamos falar aqui o número dos casos em Araras, da Santa Casa. O senhor tem uma posição daqui dos pacientes que estão internados, e tinha uma que estava. Boa tarde a todos. Agradecemos ao prefeito e ao doutor Itacil por estarmos aqui para poder esclarecer a população, juntamente com o doutor Aguinaldo. Praticamente nós formamos um comitê para gerir a saúde da cidade, e dentro da Santa Casa também temos o nosso comitê junto com o doutor André Dame, que é o nosso coordenador de UTI. No momento, nós não temos nenhum caso confirmado aqui em Araras, temos casos suspeitos. Existem 2 casos que estão internados na CTI, que estão entubados, que eram suspeitos. Ontem nós conseguimos o teste para os 2 e os testes estão negativos, portanto, nenhum dos 2 está com coronavírus, então não temos nenhum caso confirmado ou complicado ainda. Não se esqueçam que a epidemia, a pandemia, ela vai ser global. Ela vai vir ter casos em Araras, já que não temos, embora não temos complicações. Hoje, eu estava comentando com todos, eu vi o prefeito de Milão vir a público se desculpar com a população, porque quando ele tinha 200 casos, ele foi à TV para pedir para a cidade voltar a movimentar, a trabalhar. E hoje ele se arrepende porque ele está com 25 mil casos.
Então, quando nós falamos em parar, em ter uma quarentena, não sou eu, não é o doutor Itacil, não é o doutor Aguinaldo, não é o prefeito. Isso é baseado na Organização Mundial de Saúde, no que está acontecendo em outros países, né? E a gente vê que os países que se isolaram, puseram a população em quarentena, estão tendo menos casos, ou não tem o que nós chamamos o pico, que é quando nós temos um grande número, ao mesmo tempo, de pessoas doentes, de forma que o sistema de saúde não pode dar suporte a todos. Quando você tem a curva achatada, você tem um grande número de casos, mas eles vão surgindo aos poucos e há condições de haver o tratamento para todos. Aguinaldo. Boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui podendo deixar a população mais tranquila, né, uma população se sentir amparada e saber que todos os esforços, né, desse comitê de combate, ou melhor, de enfrentamento à pandemia, ele começou praticamente já há 2 semanas, antes do que as notícias já estavam aí no nosso estado, nós já estávamos acompanhando no mundo, e já começamos a nos movimentar para preparar tanto a Santa Casa de Araras, com todos os atores, né, no caso o diretor técnico, o Dr. Helder, o Dr. Damen, que é o responsável pela terapia intensiva, a enfermeira Simone, todo mundo muito preocupado de a gente ter uma resposta adequada se realmente o surto, né, se esse quadro de pandemia chegar aqui. Então eu dei um exemplo hoje numa outra entrevista. Vocês já viram muitas vezes as pessoas se prepararem para o furacão, né? As pessoas vão lá, compram alimentos, fecham as janelas, outras saem de casa, migram, vão para o abrigo, e aí o furacão desvia e não passou naquela cidade. Ótimo. E não teve vítima fatal. Ou o furacão transformou numa tempestade tropical ou numa chuva forte. Então, o que nós estamos fazendo? Todas as medidas que nós estamos tomando, e se vocês com certeza estão acompanhando a imprensa mundial, ninguém suspenderia a Olimpíada ou adiaria a Olimpíada se isso não fosse sério. Ninguém fecharia a cidade de Nova York e construiria necrotérios improvisados se não fosse grave. A Itália está perdendo 800 pessoas por dia. E lá, como o doutor Helder já se antecipou, o prefeito, quando viu que tinha 200 casos, fez propaganda para as pessoas voltarem ao trabalho. Então, nós não estamos seguindo a nossa cabeça, nós não estamos seguindo a emoção, nós estamos seguindo determinações da OMS, Organização Mundial da Saúde, baseadas em dados, baseados em dados epidemiológicos. O coronavírus é um vírus que transmite muito rápido. Cada um contaminado, ele deixa 3 a 6 contaminados. Então, se você... Hoje eu ouvi alguém falando assim, não poderia voltar parcialmente o comércio? Como você vai vender um sapato para uma pessoa sem ter um contato com menos de 1 metro? Como que você vai numa loja de materiais de construção? Vai ter e além de tudo, o abastecimento da cidade. A partir do momento que o comércio fica ativo, vão vir entregas, vão vir outros caminhões aqui entregar. O que não pode parar é o que não pode parar para a gente sobreviver. Comida, remédio, oxigênio, insumos hospitalares e os profissionais de saúde e da segurança, limpeza, que tem que realmente se arriscar nesse momento. Então, o que a gente precisa? Que as pessoas entendam, o Dr. Helder colocou, e a gente pode mostrar aqui, essa curva grande que tem aqui, esse pico alto, é o que a gente não quer. A gente quer achatar essa curva como é a curva aqui embaixo. E essa curva aqui embaixo, ela parece que está começando a acontecer no estado de São Paulo. A curva do Brasil exponencial e a curva de São Paulo já começa a achatar. Para quem não está acreditando ainda, eu trabalho em São Paulo, vocês sabem, quem não sabe, eu estou falando agora. A minha filha é médica em São Paulo. Nós participamos de grupos de terapia intensiva de São Paulo e todos os meus colegas já estão com 4, 5, 6 pacientes entubados na UTI. E gente jovem, não é o que a gente ouviu, infelizmente, o presidente da República, que a gente respeita porque ele é leigo, né, mas deveria estar melhor orientado, de dizer que é uma gripinha e que gente jovem não vai ter. Então, estamos muito preocupados. O que a gente precisa?
que vocês nos ajudem a salvar vidas. Que jeito? Ficando em casa. Ah, mas vai quebrar, vai ter falência. O governo federal está providenciando ajuda às empresas e às ajudas econômicas. Você pode ficar do jeito que for em relação à sua situação econômica, mas o que a gente quer é que você fique vivo. Isso que a gente realmente nós estamos nos empenhando ao máximo para poder mitigar e que essa onda que se vier para cá, a gente venha com uma situação mais tranquila para a gente não colapsar o sistema de saúde com os primeiros casos. Reforço aqui que esse vírus é um vírus novo, esse perfil do vírus não é conhecido, é um inimigo, além de invisível, é um inimigo ainda não completamente estudado. E ele tem um poder alto de disseminação. Ele pode não ser de tanta gravidade inicialmente, com sintomas, mas ele tem um poder de disseminação. E a gente reforça sempre isso, porque o tratamento desse vírus, dessa infecção por Covid-19, quando tem sintomas do resfriado, coriza, aquela febre baixa, tudo, é isolamento domiciliar, antitérmicos e analgésicos. Esse é o tratamento. Quando complica com sintomas respiratórios, ele deve procurar na unidade para saber se isso vai ser um tratamento que mantém-se em casa ou vai para a enfermaria. Indo para a enfermaria, se agravar o caso, vai para um tubo e um ventilador. O tratamento do agravamento do quadro respiratório é intubação e ventilador mecânico por 15 a 21 dias. Portanto, não há outro tratamento. E esse indivíduo está ocupando um ventilador para ele. Então, um já está indisponível. Então, a gente pede, porque nós estamos estudando o perfil do vírus e observando como é que ele vai se desenvolver aqui na América do Sul. O hemisfério sul, né, a gente está experimentando agora, ainda bem que o tempo está quente. Os outros países do hemisfério norte, em que houve maior disseminação, a temperatura é fria. Então, nós estamos esperando. Lembrando que cada região tem um perfil diferente. Por exemplo, na Alemanha, os filhos não ficam em casa, os filhos não ficam os avós, os filhos vão para a escola. A Alemanha é um país muito desenvolvido, ele é um país que já tem muitos testes, tecnologia desenvolvida. O Brasil, nós sabemos que a gente quer liberar a escola e tal. Quando a gente vai trabalhar, a nossa cultura é deixar nossos filhos com os avós. E os avós, os idosos, por que eles complicam? Além da idade, eles têm doenças que nos tornam susceptíveis a complicações. Então, as crianças aqui ficando com os avós, eles contaminam os avós que vão ter o agravamento e disseminar. Outra coisa, esse vírus é um vírus que permite reinfecção. Geralmente, na infecção viral, você adquire uma imunidade permanente. Há casos na China de reinfecções, pacientes que vieram de fora e reinfectaram indivíduos que já tiveram o quadro viral na China. Então, é uma outra novidade. Então, a gente, a cada dia, descobre uma nuance nova desse vírus. E assim também, como a cada dia a gente descobre novidade, o dinamismo das atitudes, o dinamismo das respostas, o dinamismo dos tratamentos é que vão determinar se a gente permanece em isolamento domiciliar ou não. Então, mas até 30 de abril aqui, o decreto prevê a suspensão do comércio e outras atividades afins, mas ele pode ser revogado, gente. A gente está aqui com responsabilidade. Só que, acima de tudo, a nossa responsabilidade é com a vida, com a saúde. A gente pensa no comércio, a gente pensa na crise que entraremos, mas, nesse momento, a gente tem que pensar em evitar a disseminação desse vírus. Doutor Helder? O que a gente tem visto, boletins de hoje, a França já está com 15 dias de isolamento social. Hoje ela prorrogou por mais 15, e a Espanha também. Eles estão percebendo que 15 dias está sendo pouco, e já se fala em 6 semanas de isolamento para poder conter a crise. Então, não é à toa, não são países que se fazem as coisas ao léu, né? Se as pessoas estão isoladas, Singapura hoje baixou uma lei que são 6 meses de cadeia sumária para quem sair de casa desnecessariamente. Israel hoje também está pondo o exército para tirar o povo da rua. Será que eles não têm razão?
Será que não é só uma gripinha? Não é, gente. É importante. O brasileiro tem mania de minimizar. Graças a Deus nós somos um país privilegiado. Como o Aguinaldo estava falando no furacão, é exatamente assim que nós pensamos, mas nós não temos essas tragédias. E quando tem alguma coisa mais séria, há uma mania de minimizar. Não, é um resfriadinho, isso não vai pegar. Ou, que eu tenho escutado muito, doença do véio, né? Como diz aqui em Araras. Não é. Nós estamos tendo bastante casos de infecção, em São Paulo, inclusive, pessoas de 30 a 50 anos. Tivemos já essa semana a morte de um médico de 32 anos em Guarulhos. Tivemos na França a morte de uma menina de 16 anos. Esse vírus ele não é igual ao H1N1. O H1N1 ele é até mais violento, só que a transmissão dele é menor. Esse vírus ele dá muito pelo contato. Então, uma coisa que a gente tem notado aí, pessoas andando para a rua com máscara dentro do carro. É errado, não serve para nada e aumenta o risco de contaminação, porque eles não sabem depois tirar essa máscara. E não tocar a máscara, se ela tiver com o vírus, vai para a mão e vai para a própria pessoa. Né? E, então, a máscara é usada para profissionais da saúde, pessoas que estão tossindo ou espirrando. Né? Então, tem que haver cuidado com o que fazem. Haver aglomeração, isso é tudo que não pode. Então, o pessoal aí convocando para uma aglomeração, quer dizer, vamos fazer uma convocação para todo mundo ir ao ginásio de esporte dia 31. Isso é um absurdo, gente. O dinheiro, como eu falei, o dinheiro a gente ganha, a gente perde, a gente recupera. A vida, você só perde, não tem recuperação. Depois que morreu, mas olha, se morrer 1 milhão de pessoas, nós somos 200 milhões de brasileiros. Para quem não perdeu ninguém na família, ótimo. Mas aquele que perdeu um filho, ou aquela família que perdeu um pai, ou que perde os avós, aquela família fica marcada. Né? Então, gente, ninguém sabe quem está com a imunidade boa, quem vai ter um quadro mais leve, quem vai ter um quadro violento. A morte é trágica. Com um respirador, a pessoa tem dificuldade de respiração, né? É uma morte trágica. E o que nós médicos não queremos é termos que amanhã fazer a escolha de quem vai para o aparelho e quem não vai, porque se vierem todos os casos juntos, não é Araras, não é o Estado de São Paulo, não é o Brasil. O mundo inteiro não está tendo condições, quando chegam todos ao mesmo tempo, de dar suporte. Você não consegue aparelhos, leitos na esquina, né? Vamos ali, vamos comprar, pede... A gente tem tentado comprar esses aparelhos já há algum tempo e estamos com dificuldade. Né? Conseguimos alugar 5, temos uma promessa de entrega de 10 aparelhos que devem vir em torno de 60 dias se nada mudar. E a grande maioria deles é feita na China, que parou toda a sua produção. Então, é uma coisa muito séria. Né? É isso que nós estamos aqui. Os três concordamos que o isolamento social é a melhor forma de prevenção. É a única forma de você não se contaminar e você não se expor, não expor a sua família, né? não expor teus filhos, teus pais. Então, gente, consciência, vamos aguentar. Né? A parte financeira é importante. Eu também estou com o meu consultório fechado, eu não estou operando, eu também não estou me sacrificando financeiramente. Né? Mas nós estamos lá, estou dia a dia dentro da Santa Casa, tenho 60 anos, sou grupo de risco, mas eu não estou fugindo da raia em bem da população. Nós médicos queremos salvar as vidas. Acho que todos aqui concordam, não é, Aguinaldo? O que a gente precisa ficar muito atento, né, em relação à capacidade da cidade, né, tem umas perguntas aqui, né, se a cidade está preparada. Nós estamos preparados na medida do possível e do nosso limite em relação a aquisições. A Santa Casa é um hospital terciário, um hospital de referência, tem uma boa UTI. Nós temos um número de respiradores que nós conseguimos expandir. Nós temos hoje um número de respiradores que, se a onda vier com uma forma não tão apiculada, talvez nós tenhamos respiradores para combater. Mas, como o Dr. Itacil colocou, os pacientes ficam, em média, 3 semanas entubados. E isso é muito longo se a gente tiver um número de pacientes com infecção que evoluem para SARS, que é uma pneumonia muito grave. Outra coisa que é importante, as pessoas têm falado o seguinte, por que tem as unidades sentinelas? O que é essa unidade sentinela? Então, junto com a Secretaria de Saúde, ou melhor, pela Secretaria de Saúde, o Comitê de Combate à Pandemia,
nós criamos essas unidades que são tendas, onde as pessoas não precisam ficar esperando dentro da sala de espera do pronto-socorro. Então, pessoas com sintomas respiratórios são atendidas e liberadas de forma rápida e são divididas em pacientes graves ou pacientes leves. E quem é leve não precisa fazer exame, não precisa fazer nada. Ele precisa orientação, tomar analgésico, tomar antitérmico e ficar em casa isolado. Então, essas unidades estão funcionando em 5 pontos e mais 5 pontos, incluindo a UPA e incluindo a Santa Casa, o 6º ponto, que é uma área externa da Santa Casa. Tem funcionado porque nós diminuímos o atendimento de 350 pessoas por dia na UPA e na Santa Casa, ou seja, por volta de 650, 700 pacientes dia, nós diminuímos para menos de 200 pacientes. Então, isso está sendo muito bom por questão de não circular o vírus se ele estiver no meio, né, que já deve estar circulando entre nós. Outra pergunta que as pessoas começam a perguntar é em relação ao hospital de campanha. Estão vendo em São Paulo, né, o Ayambi com 1.800 leitos, o Pacaembu com 200 leitos, o Hospital das Clínicas de São Paulo foi esvaziado, o INCOR também foi esvaziado, o Hospital Tatuapé, 100, né, mais 100 leitos de terapia intensiva. São Paulo tem 17 milhões de habitantes. Nós, aqui em Araras, por volta de 135 mil. Mas aí nós somos referência de outras cidades. Nós somos referência de Conchal, somos referência de Leme, somos referência de Pirassununga, que já é natural. Mas o Hospital Regional de Piracicaba vai ser a referência para os hospitais Covid. Por enquanto, eles não estão prontos ainda. O número de UTI está sendo aumentado e tudo mais. Então, pode ser que, em algum momento, não só esses hospitais de campanha sejam necessários na nossa região, dependendo da curva, como também hospitais privados podem ser, por determinação judicial, obrigados a acolher pacientes SUS. Então, tudo isso, nós não sabemos como que vai se comportar. Essa é a grande aflição, essa grande expectativa de saber quanto nós vamos ter que atender. E aí o reforço. Como você pode ajudar? Ficando em casa. Principalmente quem tem mais de 60 anos e deve ficar em casa. Não é nem para ir no banco, na lotérica. A única coisa que pode sair é para tomar vacina da gripe. E para ir no médico se você tem médico marcado e tem doença grave, comorbidade. Se você tem uma doença grave que está controladinha, liga para o seu médico, não precisa ir. Agora, reforço. Quem está doente, né, tem dor no peito, tem infarto, também não é para ter medo de ir no hospital, porque não vai morrer de Covid, mas morre da doença que tem. Então, isso também a gente tem que reforçado bastante. Vamos encarar isso com seriedade. A parte econômica, a gente respeita o sofrimento que as pessoas estão de ansiedade, de ter dívidas para pagar. O governo tem que fazer essa parte e nós, profissionais de saúde, temos que ir por enfrentamento. Esse é o cenário atual e o que a população ararense, eu tenho certeza que vai responder fazendo isso, em casa, e não caiam em armadilhas. Sempre tem um ou outro, incendiador que fala, vai ter passeata, vai não sei o quê, eu quero abrir o comércio, quero não sei o que lá, mas se eu precisar, na hora que a coisa começar a ficar ruim, pode ter certeza que esse que está incendiando não vai estar do seu lado, nem para dar a mão, porque senão ele vai pegar o vírus também. Eu queria agora também relembrar que o doutor Helder citou o uso de EPI. A máscara, né, doutor Aguinaldo? A máscara que vocês usam, cirúrgica, quem não tem a indicação plena de utilização da máscara, tem que lembrar que utilizando essa máscara, 2 a 3 horas, essa máscara já é considerada contaminada. Então ela muda de um EPI, de um equipamento de proteção individual, para um contaminante, para um meio de cultura, porque a sua saliva ali prolifera bactéria, prolifera micro-organismos na própria máscara. Então, máscara é para quem? Profissional da saúde que está atendendo, paciente com suspeita, paciente com sintoma, né, espirrando, tossindo, dou spray para coibir o spray, e pessoas que manipulem alimentos, é sempre interessante usar máscara. A luva eu sempre falo que eu tenho medo da luva, que o indivíduo coloca e esquece
que ele toca na maçaneta, ele toca no indivíduo, ele toca no alimento, ele acha que ele está protegido e protegendo os outros com questão de higiene. Não, é óbvio, um indivíduo que manipula alimento, ele está fazendo um alimento, ele tem que usar a luva ali no momento. Acabou de manipular, tira a luva, lava as mãos, joga a luva fora. As máscaras têm que ser trocadas, as luvas têm que ser trocadas. Outra observação que eu quero deixar aqui, gente, a gente tem uma visão muito eclética da coisa. Outra coisa, eu peço que todos respeitem esse momento, porque é o seguinte, a gente sabe que estatisticamente os primeiros a se contaminar são os médicos. O médico contaminado, mesmo que seja uma gripe leve, ele vai ter que sair da linha de frente. Saindo da linha de frente, vai ser substituído por outro que provavelmente também pode se contaminar. Então você que está na tua casa fazendo churrasco, fazendo festa, indo em bar, indo em passeata, você pense que você, pegando uma doença dessa, contraindo, você pode disseminar e você pode tirar um combatente que presta serviço imprescindível à vida humana, então o médico tem que ser tirado dali. Então vamos respeitar a todos e que evitem aglomerados. Essas 2 semanas agora de observação serão muito importantes. A gente reforça aqui que são penosas as atitudes, mas as atitudes não são intempestivas, elas são pensadas, elas são calculadas, baseado em dados epidemiológicos do pico da doença. Como o Itacil falou, quando você tirar, não é só o médico, o enfermeiro da linha de combate, quem vai cuidar da população? Quem vai cuidar dos doentes? Porque eles se tornam doentes e não podem mais cuidar. Então, isso é importante também pensar. Você não pode, quanto menos contaminados, menos profissionais da saúde serão contaminados, né? Então, é importante. Hoje, nós estávamos no programa, eu e o doutor Itacil, veio uma pergunta que até achei interessante repetir. Se não tem nenhum caso confirmado em Araras, qual o motivo da quarentena? Porque casos podem ter, não existe o teste para todos e não haverá, né? Os testes são reservados para pacientes que estão com suspeita grave, né, e principalmente os internados. No momento, nós não dispomos no município do teste rápido. Por quê? Porque não está sendo entregue no mercado. A Santa Casa comprou, a Secretaria comprou, mas não entrega, não se consegue do dia para a noite, né? E ninguém tinha coronavírus há poucos meses atrás, então não se tinha estoque disso, né? Então, por quê? Então, nós podemos e temos, com certeza, muitas pessoas contaminadas leve, né? Então, e talvez não tenhamos casos mais graves ou pessoas internadas, exatamente porque Araras saiu na frente, já fazendo o isolamento social, proibindo, né, de ir ao comércio, de ir a bares. Então, é isso que está segurando. Cidades que estão deixando isso para mais tarde, vão parar quando? Quando a gente tiver com uma fila de mortos? Gente, isso mata. Tá? Nós, médicos aqui, todos, estamos apavorados, não de trabalhar ou com a doença, mas de ver como ela se propaga. Nós nunca vimos isso, nenhuma pandemia desta forma. Ela é muito contaminante, né? Atinge grandes populações. Hoje, Donald Trump, que até outro dia dizia que tem que trabalhar, que o mundo não pode parar, hoje ele está novamente fechando. Por quê? Porque a partir do momento que ele abriu o comércio, os Estados Unidos hoje se tornou o maior epicentro, o maior número de pessoas contaminadas hoje, mais do que a China, estão nos Estados Unidos. Então, gente, todo mundo que abriu, deu espaço para contaminação, está arrependendo e está voltando atrás. Então, acho que aqui em Araras, essa atitude do prefeito, que foi tomada não isoladamente, nem no furor de uma decisão, foi tomada tecnicamente, consultou a todos, está de parabéns. Nós temos que continuar com esse isolamento. Isso é todos os médicos, os infectologistas, Organização Mundial de Saúde e a experiência que os países que demoraram a ter estão sofrendo tragédias, né? Os que se isolaram primeiro estão tendo menos casos. Mesmo assim, tem casos graves, como eu disse hoje, uma menina de 16 anos, até então dizia que não, jovem não morre, morreu na França, né? Com todo o sistema de saúde que eles têm, com todas as coisas, e não tinha comorbidades, não era uma menina que tivesse um câncer ou tivesse alguma coisa. Então, gente, é muito sério, nós temos que ter muita consciência. Nós, como o Aguinaldo falou, na Santa Casa, nós tiramos a UTI neonatal, transferimos para outro lugar para aumentar o espaço de UTI para coronavírus, né? Podemos ampliar mais. Fechei um corredor todinho, que a ala São Luís está todinha preparada para receber coronavírus. É suficiente? Nós nunca vamos saber.
Nós só vamos saber a hora que chegarem os casos. Você não consegue fazer um gráfico de todos os lugares. Cada lugar ele se porta de uma forma. Conforme a população, conforme a idade, conforme as comorbidades, ele se transforma, né, muito rapidamente. Então, na Itália, atingia só os velhos, e veio essa pecha de que é doença do velho. No Brasil, ele não está se comportando assim. No Brasil, ele está pegando gente mais jovem. E os jovens estão aí, achando que, não, estou de férias, eu não estou trabalhando, vamos fazer churrasco, vamos beber, vamos passear, né? Eu não vou pegar. Não é assim. Então, gente, nós não queremos ver o que a gente vê na Itália, caminhões e caminhões levando caixão de pessoas mortas. O que nós estamos lutando aqui, a gente pede para vocês nos ajudarem a ajudar vocês. Né? Nós não queremos morte. Acreditamos que possamos ter. Gostaríamos demais que Araras passasse a coisa. A gente iria fazer até uma publicação, porque agimos tão bem que Araras não teve nenhum caso. Mas, infelizmente, não é o que deve acontecer. O doutor Éder está colocando muito bem, e às vezes quem está ouvindo e fala assim, não, mas esses médicos estão fazendo terrorismo, né? Não, terrorismo, o médico fala que se fuma, o cara morre, se fala que se o cara tem colesterol alto, ele tem infarto. Agora vem com essa história aí que esse vírus, esse bichinho que tem aí, vai matar o mundo inteiro. Tem que acreditar, gente, porque quem fuma realmente tem mais infarto, quem tem colesterol alto morre mais, e quem não respeitar as regras, a população que não respeitar, vai morrer mais. A Itália, nós temos muito, nossa cidade é muito italiana, né? Nós temos muito imigrante italiano, tudo mais, nós temos jeito italiano. Isso, aí nós somos migrantes, na cidade predominante de imigração italiana, temos portugueses também, tem outros lugares do mundo, migrantes, e nós temos esse lado mesmo da emoção, de dar a mão, de abraçar, de se confraternizar. Porque hoje me perguntaram, por que o Japão não está tendo tantos casos? O japonês, do ponto de vista cultural, não dá a mão, ele somente cumprimenta. Eles já usam máscara e distâncias já de uma forma bastante... E hoje o primeiro-ministro, estava tendo uma reunião para saber se vai fechar também. Eles estão muito preocupados, porque já tem caso lá. Ninguém ia substituir a Olimpíada de 2020 para o ano que vem, se a coisa não fosse grave. Tem algumas perguntas aqui que não têm resposta definitiva. Quando vai ser o pico do vírus em Araras? Não sabemos. Tá? Nós queremos que o pico não ocorra, que ele seja uma curva bastante branda para não colapsar. Se nós deixamos muito claro, se as ações que nós fizemos foram certas, no sentido de tempo, diminuir fluxo de PS, tirar o fluxo da rua, isolamento social, pode ser que nós tenhamos uma curva mais branda em Araras. Outra coisa importante, em relação aos exames. Eu quero fazer exame de coronavírus. Os casos graves vão fazer exame de coronavírus. Quando chegar os testes rápidos, o teste rápido vai ser feito para aquele paciente internado. Se a gente tivesse teste rápido para todo mundo, igual está sendo feito em alguns países, faz drive-thru, faz o teste e já define se tem. É controle epidemiológico. Não é para saber se essa pessoa vai ficar em casa ou não vai ficar em casa, se ela está grave ou não está grave. Então, nós não temos esse tipo de recurso. Outra coisa importante, já vi, inclusive, a autoridade maior falar que a cloroquina é um remedinho que vai salvar vidas, que nós descobrimos... Tem nada disso. A cloroquina é um medicamento que não foi descoberto agora, é um medicamento que é utilizado para a malária, é um medicamento que é utilizado para as doenças autoimunes, como lúpus, e tem estudos, tá, multicêntricos, sendo feitos durante a epidemia, aonde parece que há um bom resultado nos pacientes com Covid. E aí, o que tem de... Nós já estamos usando nos pacientes graves. Isso existe um consentimento informado, onde a família assina, e ele é utilizado dessa forma. Existe pesquisa também, liderada pelos hospitais aqui no Brasil, o Albert Einstein, que está sendo feito estudo para a gente saber se isso é verdade ou não. Por enquanto, somente pacientes graves com prescrição médica. Não é para andar com cloroquina no bolso, na bolsa, porque tem seus efeitos colaterais. Tá? Eu queria pegar um gancho aí, Aguinaldo. Pode falar, Helder. Porque o que a gente tem lido recentemente, pessoas estão tomando a cloroquina a seu bel prazer, né? Sem prescrição médica, e nós estamos tendo intoxicações pela cloroquina. Quer dizer, a pessoa vai ficar doente por usar o remédio errado,
vai perder a sua imunidade, ele não previne de pegar o corona, né? Ele não é um remédio que mate o vírus do corona, ele apenas compete com o vírus na entrada na célula, e essa pessoa vai ficando doente por uma intoxicação medicamentosa, sua resistência cai e vai pegar o corona muito mais intenso. Nós, na Santa Casa, temos a cloroquina, temos a azitromicina, será dada com protocolos, né? Esses protocolos estão sendo acelerados nos hospitais que estão fazendo pesquisa, mas ainda nós não temos. E como o Guinaldo falou que nós somos italianos, né? Perdido por perdido, truco, mas não temos a certeza que ele vá, mas ele não mata o vírus, né? Ele compete. Desculpa, Guinaldo, tem entrado. É bom a gente relaxar um pouco, mas assim, estava falando da cloroquina, a cloroquina pode deixar a pessoa com diminuição da acuidade visual e até com cegueira, tá? Porque ela impregna a córnea, tá bem? Tem que fazer fundo de olho para saber quem toma cloroquina. Quando a gente prescreve cloroquina, vários pacientes interrompem porque o paciente tem efeito colateral grave. Pode alterar o eletrocardiograma e ter alterações importantes também, como arritmias cardíacas. Por isso que quem tem o coronavírus na sua forma mais branda, não tem que tomar cloroquina. Por enquanto, é isso que nós temos de ciência. Agora, pode ser que daqui 15 dias seja outra recomendação. Então, não tomem medicamento por conta própria. E nós vimos muita coisa na internet, né? Gente oferecendo soro que salvava, gotinha de não sei o quê. Gente, não tem nada, ozônio e não tem nada que o mundo está investigando. Ninguém. Tem um monte de picaretagem querendo vender na época de crise. Então, cuidado com tudo isso. Álcool gel, legal. Lavar a mão, legal, pode fazer. Máscara, já foi falado. Cirúrgica para quem tem imunidade baixa e tem que saber usar, porque o seu médico indicou. Ficar andando com máscara o dia inteiro para a rua não adianta nada. Ela fica molhada e fica mais fácil passar o vírus para vocês, principalmente a hora que você for tirar. Ok? Hospital, só vá se você precisar. Sintomas de gripe, unidade sentinela. Lá na unidade sentinela, se você for recomendado ficar em casa com atestado médico, você vai ter um atestado de 14 dias. Se você sair de casa, você pode ser preso por espalhar o vírus. Então, tudo isso é muito sério e a gente tem muito a fazer. O Brasil nunca enfrentou uma situação dessa e o Brasil vai passar pela sua primeira aprovação, que quem já enfrentou guerra, quem já enfrentou furacão, quem já enfrentou tsunami, nós estamos passando por uma situação que pode virar um tsunami se a gente não fizer a lição de casa. É isso aí, Tassio. Eu acho que é isso que eu havia dito de manhã também. O povo brasileiro, culturalmente, nunca passou por uma crise dessa dimensão. A gente, culturalmente, não teve guerra nesse país, não teve privação, como os outros países. A gente vê em outros países do Oriente Médio as pessoas vivendo sem perspectiva de nada. Aqui, a gente está pedindo apenas um tempo para vocês, para a gente analisar como vai se comportar esse vírus. Voltando ao assunto dos exames, né? O Adolfo Lutz, inclusive, ele faz uma triagem. Junto com o exame vai a história clínica do paciente. Se eles julgarem que não é pertinente, ele vai ser postergado. Eles vão analisar primeiro aquele paciente que está grave e que possivelmente você tem que descartar esse quadro. Eu queria lembrar agora aqui também, pela Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de doação de sangue. Os bancos de sangue, né, os bancos de sangue, Campinas, Piracicaba, esses bancos de sangue estão deficitários. Com a onda do coronavírus, diminuiu muito os doadores de sangue. Nós teremos campanha agora em abril, doação de sangue. Inclusive, se tiver tudo ok comigo, eu vou doar o sangue. Porque eu acho importantíssimo, vocês podem ficar tranquilos que essa doação, geralmente, ela é efetuada numa escola. As escolas têm muitas salas, a gente pode deixar uma pessoa ou duas doando sangue em cada sala, não tem contágio, não pega nada, não tem risco de contaminação da pessoa por vírus nenhum através da agulha que é doado sangue. Então, o sangue é importantíssimo, né, doutor Aguinaldo? Porque nos prontos-socorros, sangue muitas vezes é insubstituível e o nível de sangue está baixíssimo. Lembrando que as cirurgias eletivas foram suspensas, né? As consultas eletivas também foram suspensas, mas as urgências continuam. Estão sendo operados pacientes com câncer,
estão sendo operados pacientes com cirurgia cardíaca grave e estão sendo operados pacientes de urgência, apendicite, úlcera perfurada e tudo mais. Houve fraturas, houve uma redução de trauma, que por sorte, né, ou seja, está tendo menos bar aberto, o pessoal está circulando menos trauma, então por esse lado aí o Covid está ajudando. E o que a gente precisa é que as pessoas doem sangue, porque precisamos estocar em relação ao que a gente vai enfrentar. Então, tudo isso é muito importante. Perfeito. Isso que o doutor Itácio e o doutor Aguinaldo falaram é muito importante. Nós necessitamos de sangue, porque realmente os casos graves vão continuar chegando, né? Agora, para concluir, por favor, isolamento social. Isolamento social não é ficar em casa e chamar toda a patota para fazer churrasco, né? É isolar, é ficar cada um a pelo menos 1 metro ou 2, se melhor, de cada pessoa, uma distante da outra. Lavarem as mãos, não é só álcool em gel. O álcool em gel é ótimo, mas água e sabonete, água e até o detergente da cozinha, ele faz uma higienização boa. Só que tem que ser lavado durante 20 segundos. Não adianta você passar um sabonetinho, uma aguinha rapidinho, né, e secar as mãos, de preferência em papel toalha. Se todo mundo for secar a mão na toalha, se ela ficar contaminada, contaminou toda a família. Então, isolamento social, lavagem de mãos. Ao entrar em casa, deixem os sapatos para fora ou logo na entrada. O sapato traz muita contaminação da rua, né? As roupas, se você passou em algum lugar que possa ter contaminação, já ponha para lavar. Então, são cuidados pequenos que vocês vão ter e vão estar ajudando a nós ajudarmos vocês. Não sobrecarregando o sistema, de forma que amanhã, se alguém, você ou alguém da sua família necessitar de um leito hospitalar, nós não tenhamos a oferecer. Muito obrigado. Eu quero frisar aqui que uma arma que a gente tem, uma arma muito importante, que a gente tem em combate de qualquer tipo de epidemia, pandemia, é a comunicação. E hoje essa comunicação é feita em tempo real. Antigamente no Japão acontecia uma coisa, demorava 1 mês para chegar a informação. Hoje não, é tempo real informação. Então vamos usar essa informação de forma saudável. Vamos evitar fake news, vamos evitar propagação de notícia infundada. Se vocês souberem de alguma notícia e quiserem contar a seus amigos, por favor, verifiquem a veracidade dessa informação através da vigilância epidemiológica ou os órgãos autorizados. Outra coisa, foi veiculado uma passeata em prol da abertura do comércio. Por favor, estou repetindo, isso é um ato irresponsável. E ainda convocam as pessoas para usar máscara e álcool gel. Se é para usar máscara e álcool gel na passeata, significa que não é para reunir ninguém. Isso é uma atitude que vai contra tudo que a gente preconiza. Então, por favor, não instiguem atitudes irresponsáveis. Vocês criam tumulto, mobilizam todo o nosso sistema de trânsito, de segurança, e a gente fica preocupado com uma atitude que pode levar tudo a perder. Eu agradeço mais uma vez o espaço que a gente tem aqui e sempre podendo dar informações precisas, informações oficiais sobre a pandemia do Covid-19. Muito obrigado, boa tarde. Doutor Aguinaldo, despedir? Eu quero encerrar, já com umas perguntas aqui, responder para a gente reforçar que as pessoas fiquem em casa, como o doutor Itácio falou. Aquele que não está aguentando ficar em casa, que quer fazer passeata, tudo, anota meu Instagram, Aguinaldo Piscopo, tá? Manda mensagem para mim que você pode trabalhar como voluntário. Já que você quer se arriscar, né, a gente vai achar uma função para você com menos de 60 anos. Você pode ajudar, carregar a caixa para ajudar, a sua função. Tem muita coisa que você pode ajudar, né, como os italianos estão fazendo, como os russos estão fazendo. A gente pode achar uma função para você, até dentro do hospital, tá? Se você realmente acha que não pode ficar em casa. Segundo, que é importante vacinar os idosos. Já foi falado. Vacinar o idoso, não tem vacina para todo mundo de uma vez, mas a secretaria está organizando. Então, naquele esquema de drive-thru ou na tenda, vacinar é importante. Nunca foi tão importante vacinar. Então, isso é outra coisa. Água sanitária, ela pode ser usada em casa? Faça a limpeza da sua casa como sempre fez. Melhore a limpeza. E aproveita, dá aquela limpadinha maior para evitar dengue, que está tendo dengue, bastante dengue ainda. Então, lembrar que não é só Covid que mata. Dengue mata, H1N1 mata também. Outro detalhe. E o que eu queria, né, as pessoas nos conhecem, né, nós temos aqui
Acho que o Itacil é o mais novo, está comigo aqui mais ou menos aí 25 anos na cidade, o Helder está mais que isso. Nós nunca viemos aqui, a público, pedir para vocês ficarem em casa. Né? Pelo contrário, a gente queria encontrar nas festas da prefeitura, nas pizzarias, né? Nos almoços, nas confraternizações. Isso que a gente quer. Para a gente continuar encontrando todos, e para a gente ir nas festinhas de 80 anos dos ararenses, de 85, de 90 anos, que eu tenho muito orgulho em dizer que vários são nossos pacientes, faça a sua parte. Fique em casa, né? Deixe o seu pai em casa, incentive ele a ficar em casa, porque ele tem mais dificuldade de acreditar nisso, porque ele não conhece o que é um vírus, muita gente não tem como discernir, e não enxerga aquilo lá. Então, vamos fazer a nossa parte para a gente não precisar contar os nossos mortos diariamente. Isso não é terrorismo, isso é um apelo de quem salva vidas, de quem dedica mais de 25 anos, todos aqui, e a gente não quer escolher quem a gente pode salvar. Então, quero agradecer o espaço de a gente estar aqui, porque, como já foi dito, a informação pode salvar muitas vidas. E isso a gente pode economizar muita gente, né, entubada aí daqui a uns tempos. Então, fique em casa e pare com essa coisa de instigar e fazer o contrário aí. Muito obrigado, Itacil, muito obrigado, Helder, obrigado ao prefeito, e vamos em frente. A batalha ainda nem começou.